E nosso convidado, na hora do voto agora, é Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo. Muito obrigada, Cláudio Lembo. Bom, Lembo, nós estamos com essa eleição que teve tanto sobressalto, tanta mudança e chegou na reta final assim, com um grande ponto de interrogação. Havia quem acreditasse, inclusive, que Dilma pudesse vencer no primeiro turno e aquela disputa, empate técnico, Aécio e Marina Silva. E em São Paulo, a dúvida se Alckmin resistiria às críticas, a questões palpáveis do governo dele e ele lá impávido, acima dos 50%. De alguma forma, isso tudo o surpreendeu ou a eleição é isso mesmo? Não, nada me surpreendeu. Acho que foi uma eleição muito boa. Eu acho, inclusive, que a nível federal, a eleição correu com muita normalidade. E os debates foram muito bons, bastante bons. Mas foi previsível? Previsível, a não ser a Marina, que era uma coisa que veio da floresta e, de repente, surgiu no meio do mundo urbano. Aí atrapalhou tudo. Mas a Marina não tinha consistência. É uma pessoa que no século XXI fala de nova política e esquece que já existiu Maquiavel e já existiu toda uma história política na humanidade. Então, me parece que foi ingênuo. E isso não podia ter consistência. E o povo, que é muito sábio, mas tem percepção para esse tipo? Claro ou foi através de questão pontual muito bem explorada pela adversária, principalmente pela Dilma? Não. Eu acho que a adversária explorou... Nas questões pontuais, Banco Central de um lado, pré-sal do outro. As fragilidades que ela apresentou. Uma pessoa que fala em Banco Central independente, coisa que não existe no mundo, ela queria no Brasil, ou ela está a serviço dos banqueiros, é uma ingênua. O povo percebe, o povo é muito sábio. Essa ingenuidade de pensar que só os intelectuais, a academia que sabe as coisas, é uma tolice. O povo sabe tudo que acontece de bom e de mal para ele. Falando no povo, na campanha do SCAF, chamou atenção quando, ao final, ele disse: chega de pasmaceira. Que São Paulo não merecia isso, etc. e tal. E sendo que o eleitor paulista estava ali indicando a preferência de votos para o Alckmin, que era o governador a quem ele se referia, que estava lá nas alturas. O eleitor pode ter entendido que o SCAF estava chamando de pasmado? Ao próprio eleitor. Ao próprio eleitor. Chamando o eleitor de pasmado? Se o eleitor apoiava aquele governador que está no cargo e é agredido, ele também se sente agredido. Se sente, é isso? Ele toma as dores? Eu fui vice-governador do governador-geral do Alckmin e devo reconhecer que ele tem uma qualidade notável. Primeiro, o equilíbrio emocional. Ninguém o tira do sério e do equilíbrio. No momento mais difícil da história, ele está sempre muito calmo e muito equilibrado. E é muito pedagogo, ele fala com didático, melhor que pedagogo, ele é didático. Ele fala com muita clareza, com muita precisão. Ele foi professor de cursinho e ele usa isso em política. Então, o Geraldo tem situações, oposições pessoais muito qualificadas que o levam a vencer com facilidade, como venceu essa campanha com problemas seríssimos como a da água. Amanhã, certamente, ele vai distribuir água de Vichy nas portas das nossas casas. Vichy? De Vichy, lógico, não água qualquer. Mas, no entanto, ele ganhou bem com 60%. Mas aí é que está. Essa é uma questão palpável, a da falta d'água, as rádios, as televisões mostrando que à noite as pessoas diziam que faltava água e que tinha dificuldade depois, quando voltava, de chegar até a caixa. Isso na base, na população. Esse é um assunto muito grave que eu acho. Entretanto, isso não atingiu o Alckmin, porque não chovia. Porque também exatamente, nada atinge o Alckmin, porque ele é absolutamente tranquilo, sensato, bom senso, é um homem de bom senso. Ele é, na verdade, o caipira paulista de Pindamonhangaba. Aquele que veio de Minas ainda não saiu dele. E ficou no Vale do Paraíba. Calmo, tranquilo, deve usar rapé ainda, nunca vi, mas é possível que use rapé. Portanto, ele é brasileiro, é um brasileiro típico e por isso ganha a eleição. E tem uma identificação. É notável. Agora, SCAF. SCAF chegou como o novo. SCAF chegou personificando a mudança. Mas chegou. A Marina também chegou como o novo. Sim, em função daquelas pesquisas dos 70% querendo a mudança. Então, os candidatos falaram, sou eu que estou aqui para ser a mudança. O SCAF chegou, um empreendedor, um empresário, um homem que não tinha o desgaste político. E deu no que deu. Eleitor brasileiro não vota em empresário. Só empresário que ainda não percebeu isso. Já tivemos a tragédia do Antônio Hermílio, a tragédia do Olavo Setúbal, outras tragédias, José Bonifácio Coutinho Nogueira, e é só pegar a história.
o brasileiro não vota em empresário. É óbvio. E como é que o SCAF chegou logo de início naqueles 21%? Mas isso é o começo, a novidade. Mas depois vem a convicção, cai na real, começa a pensar, não vota em empresário. Os empresários deviam desistir de quererem ser candidatos. Agora, lembro, a linguagem, o marketing eleitoral. Duda Mendonça tem a fama que tem, que todos nós sabemos, né? Mas aí que eu quero perguntar, ele errou dessa vez, quando ele ousou, aquela história de falar, usar aquele termo, Alckmin não tem tesão para governar, aquilo de colocar um casal na cama, aquele casal na cama falando de dúvida, não sei o quê. Isso criou uma revolta. O eleitor achou que brincadeira tem hora, que política é coisa séria? Não se brinca. Tem coisa que a gente tem que ter equilíbrio de bom senso. Foi erro? Eu acho absoluto. Um erro absoluto. Foi um erro de campanha. E como é que o SCAF deixou? Em passa batido, o candidato fala, eu não quero isso? Existe um erro na política brasileira. Já não há mais doutrinadores. Existem marqueteiros. E o marqueteiro sempre é aquele que quer ganhar dinheiro. Hoje ainda eu li nos jornais que o doutor Duda Mendonça está se refugiando na sua fazenda na Bahia, vai ficar um ano lá na Bahia. Eles todos vão sair do jogo político, o pobre do político, ou o pseudo-político, ele que perde e ele que sofre todos os outros. O marqueteiro é o mal da política brasileira. Mas não tem inocente aí, né? Não tem pobre político, né? Se ele entra do marketing eleitoral, é porque... Mas também tem ingenuidade política. Quer jogar, acha que tem alguém que quer o quê? Blefar, o marketing ajuda, o marketing faz uma propaganda até enganosa, se preciso for. Não tenho nenhuma dúvida, sabe? O marqueteiro, ele tem uma capacidade de envolver o pobre do candidato que ele faz tolices, a não ser que o candidato seja muito competente e conheça efetivamente o jogo político em profundidade. O marqueteiro tem esse defeito. Mas você não me faz uma pergunta, eu percebi que você também não fez perguntas aos demais. Está aqui desde o começo? Estou há muito tempo aqui e assisti também na minha casa. Eu acho que o grande problema dessa eleição não foi a majoritária. A majoritária foi normal, os debates foram normais, medíocres, porque a televisão brasileira mediocriza os debates. Não há um debate natural. Mas é claro. A televisão que mediocriza ou são os assessores que vêm cheios de regra e engessam? Eu acho que aí são os diretores de TV que engessam, não são os assessores. Não, são os assessores. Você já participou dessas reuniões, lembra? Há muito tempo atrás. Porque agora é incrível. O que se apresenta de exigência, então meu candidato não vem. E é de comum acordo, todos assinam aquilo. Então, não, isso eu sei. Agora, então, por menor, então os assessores estão errados, porque o candidato não é apresentado como ele é efetivamente. Exatamente. É naquele debate de 1 segundo, 30 segundos, que é ridículo. Então esse é o primeiro ponto, mas a eleição majoritária foi razoável. O povo soube escolher, analisou com clareza este e aquele candidato, os defeitos de cada um, a vida pregressa de cada um. Eu acho que a proporcional é que está o problema da política brasileira. Foi uma loucura o número de candidatos ao Parlamento Nacional e Estadual. Não é possível. Nós não podemos permanecer com 32 partidos, de um lado, e outro lado com as coligações proporcionais. E a quem interessa que tenhamos tantos partidos assim? Aos donos porque dos quem partidos. Não faz a reforma política são os políticos, próprios. Porém, data vênia. Data vênia é ótimo. Porque também o Supremo Tribunal Federal colaborou nisso. Quando os políticos criaram a cláusula de barreira para manter alguns poucos partidos, 5 partidos, num jogo partidário, o Supremo Tribunal Federal fez com que a cláusula de barreira fosse inconstitucional. E aí ficou esse jogo com 32 partidos, mais 6 para serem criados. Um grande problema foi as eleições proporcionais, ou seja, para o parlamento, onde você teve a coligação dos partidos nas chapas proporcionais. Isso criou uma promiscuidade horrível. Partido de esquerda com partido de direita, o eleitor vota equivocadamente porque é levado a erro. Então esse é um ponto. E outro ponto é a ausência de fidelidade eleitoral durante a campanha. A gente não sabe de quem é o candidato, de que partido ele é. Ele esconde o partido. A maioria dos santinhos, ou a maioria da publicidade da própria televisão, escondia o partido. Mas isso nos cargos para legislativo, de modo geral, Senado também? Senado menos, mas também não aparecia muito o partido político, aparecia mais o candidato a senador. Eu creio que nós já temos a ficha limpa para a escolha dos candidatos, nós temos que ter, então, agora no Brasil também, uma ficha suja
durante a campanha eleitoral. Devia haver uma fiscalização, porque não pode acontecer o que está acontecendo. É muito grave. Agora, lembro, nós acabamos de ver os números, né? 78% já da apuração na sucessão presidencial. Dilma 40, Aécio 35 e Marina Silva 20. Eu anotei esses três rapidamente, mas que está quase batendo com a boca de urna do Ibope, que era 44, 30 e 22. Então, há uma diferença para o Aécio. A favor do Aécio. A favor do Aécio, 78%. Mas a sua expectativa era essa que está acontecendo, considerando... Debates, principalmente depois do último debate na televisão, quando o Aécio foi muito bem, ele mostrou que ele teria uma possibilidade de avançar incrivelmente. E ele tem um partido político nacional bastante respeitável. Mas aquele debate pode ter influenciado o voto do eleitor ou foi porque a campanha foi intensificada com mais cuidado na escolha das áreas onde o candidato devia atuar? Também, óbvio que os estrategistas da campanha foram ver onde ele devia atuar e ele voltou para Minas. Ele tinha esquecido Minas São Paulo e Minas, ele focou aí, ficou né? aqui, os grandes colégios. Claro, e fez muito bem. Porém, eu acho que, acima de tudo, ele foi muito bem naquele debate. Ele foi melhor no debate porque ele tem mais capacidade de exposição. Ele tem experiência parlamentar e foi mais governador. Que Dilma? Há muito mais, é óbvio. Quer dizer, e no segundo turno, a previsão é que essa diferença que você está destacando agora, Lembo, pode ser a vantagem do Aécio? Eu acho que o Aécio tem uma grande possibilidade de vitória no segundo turno. E até digo a você, votei na Dilma. Mas sou um homem que estou vendo o cenário político como ele deve ser. A Dilma tem mais dificuldade de debate, tem mais dificuldade de exposição que o Aécio. O Aécio é um político tradicional, vindo de uma família de políticos tradicionais. Isso tem peso na política. Tem peso. Bom, mas de qualquer forma, mesmo com a igualdade no tempo, que faz toda a diferença, né? Se nós considerarmos a guerra desigual que foi o primeiro turno, Dilma com aquele tempão e os demais, metade depois, então caía. Há pouco o Maringoni me falou 49 segundos. Eu nem sei o que a gente consegue falar nesse espaço de tempo como mensagem, claro, né? Para a eleição. Mas na igualdade de tempo, Dilma traz uma série de vantagens. Ela tem a capitalidade do PT, ela tem o Lula, ela tem o poder institucional, mas de qualquer forma ela também tem desvantagens, que é a fatura da cobrança. Claro. Né? O que aconteceu? Por que não fez isso? A coisa da corrupção cai muito forte em cima dela. Porque ela era ministra de Minas e Energia, porque ela era da Casa Civil, presidente da República, e o escândalo da Petrobras, como é que é? Mas acho que aí vai haver uma divisão muito clara do país. Mas e pro Aécio, o que cai em cima dele? O que pode ser a arma da Dilma contra ele? Eu só mencionei o que seria a bagagem negativa da Dilma. E dele? Eu acho que vão levantar muito o governo dele em Minas Gerais, os dois governos, e obviamente todo governo tem equívocos. Eventualmente será analisada a vida dele toda, como é o comportamento dele na sociedade, e também o partido que ele pertence, que é um partido conservador. Nasceu como um partido social-democrata e hoje é um partido que muitos chamam até que é um partido de direita. Não chegaria a tanto, mas é um partido conservador. E o eleitor se liga nisso? É de direita e é de esquerda? Ele sabe muito bem quem vai defender os interesses dele e quem não vai defender, ou seja, aquele que defende os interesses dos grandes empresários. E por que isso não apareceu agora, nesse momento? Se a Aécio está indo para o segundo turno, o eleitor liga tanto para isso? Eu acho que sim. Acho que a Marina perdeu muito quando ela aceitou o apoio do sistema financeiro da forma tão clara e nítida como ela fez. Foi honesto. Ou porque foi muito bem explorado isso pelo adversário? Mas os adversários sempre exploram, faz parte da guerra, do conflito ideológico, emocional, explorar a fraqueza do adversário. Kassab não saiu daquele percentual de um dígito. O que aconteceu? Para encerrar. Nada, porque veja o seguinte, ele participa de um partido que tem 1 ano de fundação. Até acho que foi muito. Ele não tem máquina, ele não tem partido e só tinha, portanto, a sua presença pelo Estado de São Paulo. Teve 9%, salvo erro, de votos. Parece bem. Ok. Muito obrigada, Cláudio Lembo. Uma boa noite. Igualmente.